Fala pessoal, tudo bem? De volta aí ao mundo dos vivos, depois de uma mudança, depois de uma troca, enfim, de lotação. Então, tem muita coisa acontecendo e por isso que eu tô meio sumida, tá? Mas essa semana eu fiz um curso aí com o pessoal lá da PF e eu queria mostrar aqui um pouquinho para vocês, enfim, deixar alguns conceitos um pouco mais claros, mais sedimentados, beleza? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isto aqui, criptoativos. Uma coisa que assusta muita gente que está aí investigando esse mundo dos criptoativos, mas eu já adianto para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? E aí eu queria começar falando para vocês que muita gente que eu conheço acredita que essas duas coisas aqui são sinônimos, criptoativos e anonimato, tá? E eu já queria começar aqui falando para vocês que, na verdade, uma coisa não é sinônimo da outra, tá? Então, o fato de você é, transferir o seu dinheiro utilizando essa tecnologia, enfim, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente da blockchain, não significa que você está 100% anônimo, tá? E que você é irrastreável e etc e tal. Então, não confunda criptoativos com anonimato. As duas coisas não são sinônimos, elas são diferentes, beleza? E por que eu tô falando que o fato de você transacionar dinheiro em criptoativos não significa que você tá 100% anônimo, tá? Por que eu digo isso? Olha, dentro das transações de criptoativos, né, elas acontecem em um lugar muito especial chamado blockchain, tá? Então, as transações, elas ficam registradas nessa blockchain, beleza? E a explicação mais simples sobre blockchain é uma cadeia de blocos, tá? Então, uma cadeia de blocos é uma chamada de blockchain, beleza? Então, na blockchain você tem um registro e depois você tem outro registro e sempre o bloco posterior ele vai herdar as informações do primeiro bloco. Então, é por isso que a gente não perde a informação dentro da blockchain, tá? Então, a blockchain ela possui uma característica que se chama imutabilidade. Deixa eu arrastar ela aqui para vocês verem. Imutabilidade. Então, uma vez que essa transação ela foi feita dentro da blockchain, ela é imutável, beleza? E isso, para quem está investigando, é maravilhoso, porque você consegue andar para frente e para trás nessa cadeia de blocos, tá? Examinando a sua transação de interesse, tá? Então, para quem nunca viu, eu vou mostrar para vocês aí o site que se chama Mempool, esse site aqui. E esse site, basicamente, ele faz o monitoramento, tá, dos blocos sendo minerados. Então, ó, vocês estão vendo aqui que embaixo que esses bloquinhos estão se mexendo? Isso aqui é uma mineração acontecendo ao vivo e a cores. Enquanto a gente está aqui gravando, a gente tem um bloco sendo minerado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui, ó. Então, a gente está aqui nesse bloco de número 959.726, o número do bloco, tá? Que foi minerado em 9 minutos. Esse o próximo bloco aqui do lado vai ser o bloco que será minerado, tá? E aqui embaixo, ó, a mineração acontecendo. E o que é essa mineração, né? Enfim, uma coisa que parece muito difícil e cada vez mais a gente tem se deparado e visto ocorrências envolvendo mineração. Então, a mineração nada mais é do que esses códigos matemáticos, essas operações matemáticas sendo processadas e validadas na blockchain, tá? Lembra quando eu falei para vocês aqui, ó, que a gente estava falando dos blocos? Deixa eu voltar aqui minha tela para os blocos. A gente estava falando desses blocos do 1, do 2, do 3.
tudo isso aqui, tá? Isso se opera por meio de contas matemáticas, vamos colocar assim numa palavra bem simples, tá? E o que o minerador faz? Ele resolve essas contas matemáticas. Então, o fato de você resolver esses problemas matemáticos, tá? Isso é o ato de minerar. Por isso que quanto maior a capacidade de processamento da máquina, melhor e mais rápido vai ser a mineração. Porque, veja, é um monte de gente minerando ao mesmo tempo, tá? E nem todo mundo consegue o dinheiro aí do bloco, né? Quem terminar primeiro aí a sua operação consegue levar aí um dinheirinho, beleza? Então, eu queria mostrar isso para vocês verem efetivamente como funciona isso e para isso não ficar tão etéreo assim. Ai, mas blockchain, o que é isso? Como é que isso funciona? É esse negócio aí, ó. Tá? Basicamente, é isso aqui que vocês estão vendo, é uma cadeia de blocos, beleza? Deixa eu segurar aqui na minha tela de novo. É uma cadeia de blocos, tá? Que está sendo minerada, vocês conseguem acompanhar isso aí ao vivo enquanto esses blocos estão sendo minerados, tá bom? E, enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês terem ideia e isso não ficar tão disperso assim, né? Tão, como se diz, tão abstrato, né? E normalmente isso é uma coisa extremamente abstrata. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei, ó. E aí outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o primeiro bloco, né? Lembra que a gente estava falando que a blockchain era uma cadeia de blocos? Então esse aqui é o primeiríssimo bloco, tá? Onde começa ali o bloco de número 0, tá bom? A blockchain, enfim, o bloco do Satoshi, que é aí o grande idealizador disso, beleza? Outra coisa que vale a pena mostrar para vocês que a gente vai falar muito é isso aqui, ó, hash. Tá? Isso aqui é a coisa que mais interessa um investigador. O que é o hash? Ele é como se fosse uma fotografia daquela transação, beleza? Lembra que eu falei para vocês que a transação era imutável? Então, quando você estiver registrando um boletim de ocorrência, quando você estiver atendendo uma parte, o que você vai prestar muita atenção? O hash da transferência, tá? Porque esse hash, ele te permite olhar para quanto foi enviado, quando foi enviado, quem foi o endereço que mandou e quem foi o endereço que recebeu, beleza? E essas informações são públicas, tá? Os endereços, eles são dados um pouco mais... que a gente está menos acostumado, não é que é mais difícil, mas que a gente está menos acostumado, porque eles são um conjunto de números e letras, então você vai ter lá B, C1, Q, não sei o que, 0, X, blá blá blá, então isso a princípio assusta, tá? Mas eu quero que você entenda que isso, na verdade, é o seu aliado, tá? Porque se você tem esse endereço e se você tem o hash, você tem aí o endereço de quem transferiu, de quem recebeu, quanto foi o que foi transferido, quanto foi o que foi recebido, a data e a hora. E isso é extremamente importante para o investigador. Então a gente sabe diversas circunstâncias, beleza? Só que a gente não sabe quem foi que fez. Então esse é o desafio. Então isso é essencial. Esse hash que eu mostrei para vocês aqui, tá? Ele é um número gigantesco, mas ele é essencial. Eu vou copiar ele aqui para gente usar ele daqui a pouco para mostrar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem são esses conceitos. Depois, né, colocar aqui que as transações são públicas, beleza? Então, como eu mostrei para vocês ali, eu estou na internet, eu não precisei acessar nada de esquisito nem de diferente para eu conseguir visualizar as transações que estão sendo feitas na blockchain. Então, se eu clicar em um quadradinho daqueles lá que a gente viu, eu vou conseguir ver o endereço que está mandando, o endereço que está recebendo, a data, a hora e o valor, beleza? Então, isso aqui é algo muito importante, principalmente quando a gente está falando do nosso mundo jurídico. Ah, Bárbara, mas por quê? Porque muita gente
advoga, enfim, fala sobre a necessidade de você ter que pedir um afastamento de sigilo bancário, fiscal, para você ter acesso a essas informações, tá? Mas aí minha perspectiva, tá? Que esse entendimento, ele não merece prosperar devido à própria tecnologia da blockchain, né? A ideia é que essas transações fossem públicas. Então não faz sentido você meio que judicializar, enfim, dar aí essa camada a mais de dificuldade para algo que, cara, tá literalmente público, né? Você não sabe quem que é, mas você sabe todas as transações que a pessoa tá fazendo. Então, por exemplo, eu não sei que foi a Bárbara que mandou, sei lá, R$10 para comprar um picolé, mas eu sei que aquele número ali, aquele endereço, mandou R$10 para comprar um picolé. Eu só não sei quem é que tá fazendo aquilo, beleza? E isso é algo que a gente vai explorar mais para frente. Como saber quem é a pessoa que está por trás daquele endereço. E aí, outra coisa que eu queria conversar com vocês, muito rapidamente, enfim, lembrando que isso aqui é algo bem, enfim, básico, né? Enfim, queria falar um pouco mais de conceitos gerais, justamente para não ficar embaralhando a cabeça de ninguém com coisas que não são necessárias nesse primeiro momento. Então, se vocês conseguirem fazer o básico bem feito, para mim já está de excelente tamanho, tá? Se vocês conseguirem sair daqui entendendo um pouquinho, a minha missão já está cumprida, beleza? Então aqui, ó, a gente tem tipos de carteira, tá? Porque a minha carteira física não está aqui, mas enfim, imagina que você vai fazer aí uma volta ao mundo. E aí você tem diversas moedas diferentes. Então você vai ter o seu real brasileiro, você vai ter, enfim, você vai ter o dólar, você vai ter a libra, você vai ter o zloty, que é a moeda meu Deus do céu, da Polônia. Então, assim, você vai ter várias moedas diferentes dentro da sua carteira, certo? Porque para cada país que você vai usar um tipo de dinheiro diferente. A mesma coisa acontece nos ativos digitais, nos criptoativos. Então, dentro de uma carteira, você pode ter vários tipos de moedas diferentes. Então, você pode ter o mais conhecido de todos, que é o Bitcoin. Vou botar aqui o Bit. Você pode ter Ethereum. Então, lembra lá da analogia que eu fiz do euro. Enfim, você pode ter o Monero. Você pode ter, enfim, uma infinidade de moedas dentro da sua carteira, tá? E o que vale a pena a gente falar aí dentro dessa temática da carteira, tá? Existem dois tipos principais de carteiras, beleza? As carteiras custodiadas e as carteiras não custodiadas. O que é essa bendita dessa carteira custodiada? Então, a carteira custodiada, ela funciona como se você tivesse o seu dinheiro num banco, tá? Você vai fazer um pagamento, por exemplo, você, sei lá, liga para o seu gerente e fala assim, ó, eu preciso que você pague tal conta. Então, existe uma infraestrutura, enfim, existe uma outra empresa, existem diversas pessoas que estão ali cuidando e são responsáveis pelo seu dinheiro, tá? E assim como num banco, tá? Via de regra, as carteiras custodiadas, elas passam por exchanges que coletam alguns dados. Então, o que são essas exchanges? Tá? São empresas como se fossem bancos. Então, a gente tem aí a Maxi, a gente tem a Binance, a gente tem aí a nossa querida OKX. Então, assim, existem várias, tá? E quando você vai fazer o seu cadastro nessa exchange, né, ela vai te pedir alguns dados. Então, ela vai pedir aí, normalmente ela pede uma foto, ela pede o seu endereço, o seu CPF, enfim. Essas informações, elas têm um nome específico que é muito importante que vocês gravem também, porque isso aqui é nosso amigo, que é o KYC. O que significa KYC? Então, KYC é a sigla que designa a palavra em inglês Know Your Customer. Conheça o seu cliente.
tá? E essas informações de Know Your Customer são justamente essas informações aqui que eu estava falando para vocês, de foto, endereço, telefone, etc. e tal. Então, isso é importante porque quando a gente estiver numa investigação e a gente vê que o rastro daquele dinheiro vai parar numa carteira que é custodiada, a gente pode virar para essa exchange e falar assim, olha, eu preciso das informações de KYC desse endereço. E aí, a partir disso, a exchange vai lá, levanta do banco de dados dela aquelas informações, tá? E te fornece a foto, o endereço, enfim, as transações, o tipo, quais são as moedas que aquela pessoa tinha na carteira, beleza? E isso tudo a gente está falando de carteiras, tá? Tipos de carteira, carteiras custodiadas. Então aqui, como eu falei para vocês, tem uma infraestrutura, enfim, tem outras pessoas responsáveis e cuidando desse dinheiro. Mas também existe um segundo tipo de carteira, né? Que são as carteiras não custodiadas. Então, Bárbara, o que acontece nessas carteiras não custodiadas? Não é que não tenha ninguém fazendo a custódia delas, tá? Mas quem faz a custódia dela é o próprio usuário, tá? Então, elas, na verdade, enfim, a nomenclatura mais adequada aí seria autocustódia. Então, eu, Bárbara, tenho a minha carteira e eu tomo conta disso. Se der algum BO com isso, tipo assim, com essa minha carteira, entendeu? Eu sou a única responsável. Eu não tenho gerente, eu não tenho nada, eu não forneci informação para ninguém. E aí, eu gosto de pensar nisso aqui como se fosse aquela velha técnica de esconder o dinheiro embaixo do colchão, entendeu? Então, você tem um horror de dinheiro, você pega esse dinheiro, você esconde ele embaixo do colchão. E se a tua casa pegar fogo? Acabou, já era, entendeu? Tipo, não é que você vai receber uma mega indenização. Então, assim, a responsabilidade aqui é sua. Então, você não fornece os seus dados para ninguém, tá bom? Mas, se der algum Zulu, é tudo seu, entendeu? Aí, toda a responsa é sua, beleza? Isso aqui é importante porque quando a gente está, enfim, numa investigação complexa, normalmente a gente encontra esses dois tipos, tá, de carteiras, beleza? Quando a gente for fazer o rastreio, vocês vão ver que a maioria, inclusive, são carteiras de autocustódia, não custodiadas aqui, enfim, para ficar mais claro para vocês. E a gente faz esse rastreio até onde? A gente rastreia até chegar nisso aqui, ó, até chegar numa carteira custodiada. Então, nosso objetivo no rastreio é chegar aqui, tá? Para a gente pedir esses dados de Know Your Customer, entendeu? Então, a gente tem meio que focar nisso aqui. Por mais que a carteira, ela parta da não custodiada, tá? O nosso objetivo é que a gente encontre algum vínculo com uma carteira que seja custodiada, beleza? E principalmente, se tudo der certo e nada der errado, que a exchange colete essas informações de conheça o seu cliente. Aí, enfim, eu queria falar aqui para vocês também de ferramentas para a gente fazer esse rastreio, tá? Então, assim, claro, dá para você fazer no dedo, abrindo um explorador de blocos, né? Como eu mostrei para vocês lá, o mempool, onde aparecem os blocos, existem exploradores de blocos que você consegue consultar ali os endereços e ver as transações daqueles endereços, tá? Etherscan, enfim, são vários, beleza? Bitcoin Explorer. Então, você consegue entrar num explorador de blocos, jogar o hash, tá? Que é aquela fotografia que eu falei para vocês, ou o endereço, e ver as transações que estão sendo feitas, tá? Essas duas ferramentas aqui são duas ferramentas que eu uso, tá? Existem outras ferramentas, mas essas duas ferramentas aqui possuem versões gratuitas, por isso que eu tô passando ela para vocês, tá? Então, é claro, nada vai substituir aí uma TRM da vida, uma Chainalysis da vida, que fazem esse rastreio de forma muito eficiente. Mas, para quem está começando, o MetaSleut e o Arcan são duas possibilidades, tá? De você, enfim, fazer o seu login e fazer o rastreio, beleza? E qual é o dado que a gente tinha falado que é o melhor dado para você examinar e para você jogar no seu rastreio? É o hash, tá bom? Então,
todas as vezes que vocês, enfim, pegarem aí um BO, um inquérito, enfim, uma investigação, enfim, uma notícia da vítima, o que vocês vão correr atrás é disso aqui, ó, desse hash e dos endereços. Então, onde estava o seu dinheiro? Você que fazia a custódia do seu dinheiro ou você tinha alguma exchange que você contatava? Vamos supor que a sua vítima, ela abriu a conta nessa exchange. Então, você, em conjunto com ela, você vai ver para onde foram as transações que foram feitas. Vocês vão ver que na maioria das vezes, as vítimas, elas não têm essa noção, entendeu? Elas estão começando a operar, sabe? Então, elas não vão saber te dar isso. Se você chegar para ela e perguntar assim, qual que é o hash da transação? Dificilmente ela vai ter isso a pronta resposta, tá? Então, normalmente vai ser algo que você vai ter que dialogar com ela, conversar, e vocês vão ver que esse hash, esses endereços, eles ficam em localizações diferentes dependendo da plataforma, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho que é importante, quando vocês forem coletar essa informação, o hash, ele também é conhecido por essa sigla aqui, tá? Então, é transaction, enfim, esse X eu não sei do que é, tax ID. Basicamente é o hash, tá? Então, quando você olhar isso aqui, você vai falar, puta, achei, tá? Então, pode estar assim ou assim, beleza? Nesse caso aqui, esses dois são sinônimos, tá? Então, tanto interessa esse para você examinar quanto esse. E com esses dois dados, a gente consegue começar aí a dar um pontapé em uma investigação de criptoativos, tá? Você consegue fazer isso, que nem eu falei para vocês, num explorador de blocos, no Etherscan? Sim, mas é um trabalho desgraçado. Então, é muito mais fácil você coletar esses dados, tá? E jogar isso em alguma dessas duas ferramentas aqui. Tô falando das gratuitas, mas existem empresas que oferecem esse serviço e fazem isso de uma maneira muito mais otimizada, tá bom? Então, queria falar um pouquinho sobre isso hoje e provavelmente mais para frente eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como fazer esse rastreio. É isso aí. Um abraço.